Paz e graça, meus irmãos. Iremos continuar a exposição do livro de Oséias, agora o capítulo 2. Todos acharam? Ok. Amém. Diz assim o texto: Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, por amar. Pleiteia com tua mãe, pleiteia, pois ela não é a minha mulher, e eu não sou o seu marido. E afaste ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. E eu não terei misericórdia de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu se comportou vergonhosamente. Porque ela disse: irei atrás de meus amantes, que me dão meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e a minha bebida. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e farei um muro para que ela não ache os seus caminhos. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não os encontrará. Então ela dirá: irei e retornarei ao meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que agora. Portanto, ela não sabia que eu lhe dei o grão, e o vinho, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que lhe prepararam para Baal. Portanto, retornarei e tirarei o meu grão, a seu tempo, e o meu vinho na sua estação, e reaverei a minha lã e o meu linho, dados para cobrir a sua nudez. Agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos de seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei com que toda a sua alegria cesse, os seus dias festivos, as suas luas novas, os seus shabbats e todas as suas festas solenes. E destruirei as suas vinhas e as suas figueiras, de que ela diz: estas são as minhas recompensas que os meus amantes me deram. Eu, pois, farei delas uma floresta, e as feras do campo as comerão. E a visitarei nos seus dias de Baalins, nos quais ela lhe queimou incenso, e se adornou com seus brincos e suas joias, e foi atrás de seus amantes, e se esqueceu de mim, diz o Senhor. Até aqui, meus irmãos. Na exposição anterior, nós vimos aqui sobre o profeta Oséias, o contexto que ele estava inserido. Eu não irei retornar a esses pontos. Então, sabemos que ele estava pregando e profetizando ao reino de Israel. E vimos também que Deus o envia e o comissiona para que se case com uma prostituta, Gomer, filha de Diblaim, representando assim a nação de Israel, que estava em prostituição e idolatria. Vimos também que eles tiveram 3 filhos, ainda que 2 deles não, de fato, de Oséias, mas apenas um, o primeiro. E agora vamos ver a continuação dessa história. No verso 1, é dito assim: dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãos, Ruamá. Bom, no final dos versos do capítulo 1, vimos que Deus inicia agora mostrando sua misericórdia, após ele ter anunciado e pronunciado as maldições e juízos que iria derramar pelo nome de cada filho, ele vai falando. Ao final do texto, os versos 10 e 11, ele começa
a mostrar que ele iria sim restaurar Israel. E não só Israel, mas Judá também. Agora vemos no versículo 1 a continuação dessa promessa que se encerra no final do capítulo 1. Vemos no capítulo 2, no início, verso 1, a continuação dessa promessa de restauração que vimos no final nos versos finais do capítulo 1. Temos aqui uma restauração ainda em âmbito nacional. Vimos algumas promessas de Deus de restauração, mas aqui vemos uma restauração nacional. Por isso ele diz: dizei a vossos irmãos a mim. Se voltarmos ao capítulo anterior, vamos ver que um dos filhos de Gomer, esta mulher, o Senhor dá o nome, e manda Oséias dar o nome de Lo-Ami, que significa não o meu povo, não é o meu povo. E agora, Deus, graciosamente, ele revoga essa sentença, e agora já chama de Ami, meu povo. Anteriormente, ele, na sua ira, ele os considera como não sendo um povo seu, mas agora ele retorna a promessa, ao pacto, relembra esse pacto e chama de novo o povo dele de Ami, meu povo. Também a vossas irmãs, Ruamá. Uma das filhas se chama Lo-Ruamá, que significa sem favor, desfavorecida. E agora, de novo, graciosamente, Deus revoga essa punição, essa ira vindoura, e anuncia Ruamá, favor, graça, misericórdia para com o povo. Então, vemos aqui um aspecto de restauração da nação, uma restauração nacional sendo anunciada pelo Senhor. Só que no verso 2, ele segue e diz: pleiteia com tua mãe, pleiteia, pois ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, e afaste ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios. Acabamos de ver aqui Deus falando sobre uma restauração, que considerava eles novamente meu povo, Ruamá, favorável, favorecido. Mas agora o verso 2 já começa de novo Deus apontando e cobrando os pecados da nação, e nesse caso aqui, falando dos pecados de Gomer, dessa prostituta. Então vimos que no verso anterior, apesar de Deus ele mostrar que está se aproximando e mostrando benevolência ao povo, ao mesmo tempo ele está retomando as causas que anteriormente levaram o povo a se afastar do Senhor, que são a idolatria e a prostituição. Então nisso vemos que mesmo quando o Senhor nos é favorável, ele nos dá o arrependimento, ele derrama a sua graça sobre nós, ao mesmo tempo ele sempre relembra a nós, nossa condição, nosso estado. Ele não passa a mão pela nossa cabeça, ele corrige nossos erros, ele aponta o que precisamos melhorar, ele aponta para que não caiamos de novo naquela condição. Então, Deus não passa a mão pela nossa cabeça, mas sempre nos traz de volta à cruz e ao Éden, para lembrarmos na cruz, fomos nós que matamos o Senhor Jesus Cristo. E ao Éden, para mostrar a nossa condição, representada ali por Adão, quando caímos. Ele não deixa isento nossos erros, e ele sempre nos relembra para que não venhamos a pecar novamente. Também é dito, no início do verso, dizei a vossos irmãos, e também diz, a vossas irmãs. Vimos no capítulo anterior apenas 3 filhos, mas aqui vemos todos os nomes dos filhos, tanto o homem como a mulher, masculino e feminino, no plural. Isto aqui agora, vemos daí em diante, como não somente se tratando como os filhos de Gomer, da mulher de Oséias, mas se tratando aos filhos da nação de Israel, aos israelitas. E ele diz, para os israelitas, pleitear com a sua mãe, ou seja, a grande nação idólatra, a nação de Israel. Nesse sentido, é o mesmo que dizer para os israelitas se levantarem e denunciarem o pecado da nação. Denunciarem a idolatria que a nação estava cometendo. E também vemos nesse sentido aqui que Deus, apesar de ele saber que a nação era idólatra, era corrompida, estava definhando, ao utilizar esses termos, é como se ele dividisse a responsabilidade
e repartir-se individualmente. Ou seja, cada pessoa da nação de Israel, e atualmente também em todas as nações, são responsáveis individualmente pelos seus atos. Naquele contexto, nós vimos que a nação estava definhando, estava se degradando, mas também devemos lembrar, por exemplo, do período do profeta Elias, quando estava igualmente em total apostasia diante do Senhor. E Elias, né, de seu momento ali de conflito e de tristeza, ele fala com Deus que só restou ele, mas Deus o lembra que tinha mantido 7.000, que ele não sabia. Tinha guardado e mantido 7.000 que não se corromperam, que não se desviaram, que não voltaram seu coração aos ídolos. Nesse contexto aqui, não nos é dito claramente, mas ao que dá a entender é que poderia haver pessoas que poderiam se levantar e anunciar à nação de Israel, o seu estado atual. Então, mesmo a nação inteira sendo idólatra, estando em idolatria, a nação como um todo, individualmente, cada um estava num grau maior ou menor de erro e pecado. Então, caberia a essas pessoas que tivessem maior sensibilidade perceber e anunciar estes erros. Vemos aqui também, nesse mesmo verso 2, e diz: eu não sou seu marido. Ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Vemos aqui ele anunciando, agora, profeta, anunciando um divórcio, um futuro divórcio. Ele não anuncia um divórcio exatamente agora, que se divorciou, mas ele começa a anunciar que ele já não está mais tendo o mesmo sentimento que tinha anteriormente com Gomer. Então ele diz: eu não sou mais o seu marido, ela não é mais a minha mulher. E ele também explica o motivo dessa possibilidade de divórcio que ele está anunciando. Ele diz: afaste ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. A causa, o motivo que estava fazendo com que o profeta cogitasse a ideia de divórcio, seriam, então, as prostituições da sua esposa, de Gomer, e seus adultérios. Então, por causa disso, mesmo ele tendo passado, vimos anteriormente, nascido o primeiro filho, e ela continuar na mesma situação, o segundo filho, e ela permaneceu, o terceiro filho, agora já, ele parece que não quer mais suportar essa situação, ele não está mais aguentando lidar com esta situação. Então, vamos ver aqui também que não é dito exatamente nesse verso, mas no resto do livro, vemos citações ao deus cananita, Baal, que, na crença dos seus seguidores, era o deus da chuva e da fertilidade. Então, faziam-se oferendas, sacrifícios, danças sensuais, para que assim esse deus pudesse abençoar o povo, mandando chuva e fazendo com que as plantações produzissem e permanecessem. Vemos aqui no final do verso que é dito: afaste as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Nesse sentido de dizer de entre os seus seios, devemos lembrar que no mundo antigo, e ainda hoje, mas no mundo antigo, utilizava-se diversos apetrechos para sensualizar e para chamar a atenção. Ornamentos, joias, brincos, colares, anéis, pulseiras, etc. Então, ele está trazendo essa imagem, e ao que dá a entender, é algum objeto que esta mulher usava entre os seus seios, para frisar nos seios dela, ou para chamar a atenção, sensualizando. Temos relatos disso ao longo das Escrituras, como em Gênesis 38, no verso 15, quando Judá, ele então, no caminho, ele encontra uma prostituta, Tamar, e ele, vendo ela, ele nota que ela era uma prostituta pelas suas vestimentas, pela maneira que ela estava se vestindo. Então, vemos que aqui há uma definição de que esta mulher, ela estava não somente se prostituindo e adulterando, mas ela já estava trazendo visualmente, exteriormente, sobre si, o estado interior dela. Também podemos aprender
desse final desse verso que nós devemos evitar ao máximo assemelharmos com os filhos das trevas. Nós devemos evitar parecermos com os filhos da ira do Senhor. No verso 3, nos é dito: para que eu não a deixe nua e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. Então, no verso anterior, vimos ele anunciando que não mais era esposo dela, e ela não era mais sua mulher, um anúncio de divórcio. E vemos aqui ele ainda assim mostrando um pouco de misericórdia e de afeto para com ela, porque ele anunciou a situação anterior e diz, para que eu não. Significando o quê? Ao ele chamar os filhos para falar com a mãe, os filhos falar com a mãe, denunciar o que ela estava fazendo, era para que ele não fizesse isso. Ou seja, até nesse sentido, o profeta aqui, e o próprio Deus também, ele está mostrando as consequências futuras, chamando pessoas a denunciar essas consequências, para que isso não aconteça, para que ele não derrame a sua ira, para que esse divórcio, essa separação cabal com o Senhor não ocorra. Então, vemos que essas declarações de Oséias são para que, talvez, porventura, os filhos conseguissem convencer a sua mãe do caminho que ela estava, e assim ela pudesse retornar, e não acontecesse nada disso. Então, vemos nesse sentido aqui. O verso 4 nos é dito, e eu não terei misericórdia de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Vimos agora há pouco ele chamando os filhos para falar com a mãe. Mas agora vemos também os filhos, ele falando que não terá misericórdia de seus filhos. Essa mudança aqui no texto, ao que pode indicar, é que os filhos também estariam igualmente se corrompendo, se parecendo com sua mãe. À medida que o tempo passasse, à medida que essas crianças iriam crescendo, eles estavam também imitando os comportamentos idólatras e pagãos da sua mãe. Então agora ele também não terá mais misericórdia dos filhos dela. Veja, ele diz de seus filhos, ele não diz de nossos filhos. Ele diz bem claramente, porque são filhos de prostituições. No capítulo 1, vimos, e eu comentei também, que 2 dos filhos deste casal, na verdade, 2 deles não seriam exatamente do casal. Apenas o primeiro. E os outros 2, filhos dos adultérios e prostituições de Gomer. Vemos no verso 6, do capítulo 1, quando é anunciado o segundo filho, diz, e ela concebeu novamente e deu à luz uma filha. Veja, não disse, lhe deu, como eu comentei anteriormente. E também, assim, no verso 8, dizendo assim, depois de haver desmamado Lomar, ela concebeu e deu à luz um filho. Se pegarmos agora o primeiro filho, Jezreel, no verso 4, diz, verso 3, perdão, e ela concebeu e lhe deu um filho. Isso faz total diferença, porque mostra que o primeiro filho, sim, seria do casal, e os outros filhos seriam seus adultérios, das suas prostituições. E aqui ele diz claramente, eu não terei misericórdia de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Então, além deles serem filhos de prostituições, eles estavam começando a se parecer com ela também. Então, ele também não teria mais misericórdia. O verso 5 diz, continua essa explicação, ele diz, porque a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu se comportou vergonhosamente, porque ela disse, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo e a minha bebida. Note bem, essas coisas que ela diz, ele diz que ela diz essas coisas, irei atrás de meus amantes, que me dão isso, me dão aquilo. Vemos aqui um reflexo do interior ingrato dela. Ela não considerava as benfeituras do seu esposo, a provisão do seu marido, o sustento que ele tinha em casa, que ele trazia em casa, mas ela considerava os presentes que os seus amantes davam para ela. Nesse sentido aqui, vemos também um reflexo espiritual, claramente espiritual, de que o povo de Israel, o povo israelita, ele considerava mais
os presentes e falsas promessas que os deuses, no caso aqui Baal, poderia conceder ao povo, e não o que Deus de fato estava fazendo por eles. É um reflexo claro de ingratidão. Nós vemos aqui que essas coisas que são ditas aqui, né, água, lã, linho, óleo e bebida, todas essas coisas, vamos ver nos versos seguintes, que ele era quem dava de fato essas coisas. Então vemos aqui que ela, tendo essas coisas em casa, ela opta por ter essas mesmas coisas, mas de uma maneira pecaminosa. Ou seja, trazendo para a nação de Israel e para a nossa aplicação espiritual, nós podendo ter as mesmas bênçãos e dádivas e presentes de Deus, nós por vezes optamos receber essas coisas sem ser da mão do Senhor. E aí é que se encontra o erro e o pecado. Não é o fato dela querer essas coisas, água, lã, linho, óleo, bebida, mas é de quem ela iria buscar essas coisas. O verso 6 nos é dito o que ele iria fazer com essa situação. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e farei um muro para que ela não ache os seus amantes. Então vemos aqui que a atitude do profeta, diante dessa declaração dela, de buscar o seu amante, seus amantes, é que ele iria fazer algo de fato. Ele iria tentar impedir que ela conseguisse chegar aos seus amantes. Ele iria agora tentar impedir que ela chegasse aos seus amantes. Tentar impedir que ela conseguisse conversar, conseguisse se comunicar, conseguisse se relacionar com esses amantes. Ou seja, ele decide evitar e dificultar o caminho dela, porque ele diz aqui que ele iria colocar espinhos no caminho, fazer até um muro, para que ela não ache os seus caminhos. Ou seja, no sentido aqui, podemos entender no sentido não totalmente literal, porque imagine só o profeta saindo em cada esquina e jogando espinhos em todo lugar. Vemos aqui uma tentativa dele impedir e dificultar que ela chegue aos seus amantes. No verso 7, nos é dito a consequência dessa ação do profeta: ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Ela os buscará, mas não os encontrará. Então, ela dirá: irei e retornarei ao meu primeiro marido, porque eu estava melhor do que agora. Veja, no verso anterior ele diz o que ele iria fazer, ele iria dificultar para que ela chegasse até os seus amantes, e ela, vendo que realmente ela não estava mais conseguindo, tendo a possibilidade de retornar aos seus amantes, ela diz: irei e retornarei ao meu primeiro marido. Ou seja, Oséias, porque eu estava melhor do que agora. Vemos que de fato ele conseguiria aqui impedir com que ela fosse aos seus amantes, que ela se relacionasse com eles, adulterasse, se prostituísse, e ela retorna e fica lá com Oséias. Mas aqui nós vemos que esse retorno, essa volta para o seu esposo, não era de fato um retorno e uma volta sincera. Ela não retorna e volta sinceramente, com o coração arrependido, porque ela caiu em si, como até lembra a passagem que fala do jovem que saiu, tinha tudo, saiu, abandonou seu pai, saiu pelo mundo, gastou todas as coisas, depois diz assim: e caindo em si, ele lembrou de seu pai, que tinha isso, aquilo, ele retorna. Aqui não é dito esse caindo em si, mas diz que ela, irei e retornarei. Lembra também dessa passagem, mas aqui, nesse caso, nós não vemos esse arrependimento no coração dela. Nós vemos aqui o interesse. Ela diz o porquê ela vai retornar ao primeiro marido. Ela diz que retornarei porque eu estava melhor do que agora. Ou seja, ela percebeu que ao ir para tentar buscar os seus amantes e não estava mais conseguindo como antes, muito provavelmente ela não estava mais conseguindo se relacionar com a quantidade de homens, por exemplo, que ela se relacionava anteriormente. Ela vendo que não estava mais tendo êxito nisso, ela retorna por interesse. Ela fala: eu vou voltar porque ele irá me manter, porque eu estava melhor antes, porque ele me dava mais coisas do que eu estou recebendo agora.
Então ela retorna com esse tipo de sentimento. E no verso 8, nós vamos ver agora a decisão, digamos assim, final do profeta diante de tudo isso. Essas chances, essas possibilidades que ele tem dado a ela. O verso 8 nos é dito: portanto, ela não sabia que eu lhe dei o grão, e o vinho, e o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles prepararam para Baal. Ou seja, como anunciado anteriormente, ela considerava essas coisas de seus amantes, mas não percebia que quem dava essas coisas, já dava essas coisas para ela, era seu próprio marido. Ela não considerava isso. E ele retoma aqui, e como se ele revogasse para si essas qualificações dele como provedor. Ela não sabia que eu dei o grão, o azeite, o vinho, multipliquei. E ele diz que ela utilizou, infelizmente, todas essas coisas, para Baal. Sacrificar a Baal. Sacrificar aos ídolos. Então, essas bênçãos, essas benesses aqui, ela estava utilizando para idolatria. Como eu disse anteriormente, essas coisas não eram um pecado em si, mas a fonte que ela buscava e o que ela fazia com essas coisas era o pecado. Ela estava buscando não do seu esposo, mas dos seus amantes. Israel estava buscando não do Senhor, mas dos ídolos, e estava utilizando para a idolatria. Então, vemos no verso 9, ainda a conclusão que Oséias chegou, posição final dele. Ele diz: portanto retornarei, e tirarei o meu grão a seu tempo, o meu vinho na sua estação, e reaverei a minha lã e o meu linho, dados para cobrir a sua nudez. Vemos aqui agora que ele anunciou as coisas que ele tinha dado para ela, e agora, daí em diante, vamos ver nos versos seguintes, que ele vai retirar todas as coisas que ele tinha dado para sua esposa. Então, vemos aqui, agora, de fato, uma declaração de divórcio. Anteriormente, estávamos vendo ele anunciando o que poderia acontecer, anunciando esse divórcio. Mas agora vemos, de fato, um divórcio. Vemos ele rompendo, de fato, com esta mulher. Vemos ele, de fato, agora não querendo mais ter relações e tirando todas as coisas boas que ele provinha para ela. Então, no verso 10, continua e diz: e agora descobrirei a sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. A ideia aqui de descobrir a lascívia significa, literalmente, significaria retirar suas vestes, seus panos, suas roupas, seus trajes, que impediam que ela ficasse exposta ao calor, ao vento, né, ao frio. Então, seria despila, tirar qualquer tipo de proteção, cobertura. Nesse sentido, lembramos também de alguns textos, como Ezequiel 16, que nos é dito como o Senhor encontrou Israel. Nos é dito no capítulo 16 de Ezequiel, que ele encontra Israel como uma criança suja, jogada no chão, nua inclusive, que ele vai, pega, limpa, põe roupa, põe vestes, traz para si, ama. Vemos aqui que é como se o Senhor fosse retornar, fazer com que esse povo voltasse para esse mesmo estado que ele encontrou. Então, e ninguém o livrará da minha mão. Ele dá uma ênfase aqui, e ninguém a livrará da minha mão. Nesse sentido aqui, poderíamos dizer que Deus mesmo, ele fala isso diversas vezes nas Escrituras, com o sentido de que ninguém vai poder impedir isso. Ninguém iria impedir essa decisão que o profeta tomou. Ele já deu todas as possibilidades e chances, anos após anos, e ela não se arrependeu, ela não parou, mas agora ele estava decidido e ninguém poderia impedir, ninguém poderá livrá-la da minha mão. No verso 11, 12 e 13, irei ler e comentar aqui brevemente. E farei com que toda a sua alegria cesse, os seus dias festivos, as suas luas novas, os seus shabbats e todas as suas festas solenes, e destruirei as suas vinhas e as suas figueiras,
de que ela diz: estas são as minhas recompensas que os meus amantes me deram. Eu, pois, farei delas uma floresta, e as feras do campo a comerão. Eu a visitarei nos dias de Baalins, nos seus dias de Baalins, nos quais ela lhes queimou incenso e se adornou com seus brincos e suas joias, e foi atrás de seus amantes, e se esqueceu de mim, diz o Senhor. Então, a conclusão aqui, ele continua falando as coisas que ele iria retirar dela, mas agora vemos uma passagem bem sutil aqui para o próprio Senhor falando com o seu povo. Vemos no livro de Oséias, como inclusive em outros profetas, essa passagem às vezes repentina da fala direcionada a uma pessoa para toda a nação, da nação para uma pessoa. Nesse caso, é o que indica, e no final do verso 13, deixa claro quando diz o Senhor, que essas coisas agora lidas estava sendo relacionada ao povo de Israel, a nação idólatra e prostituta de Israel, que ele iria cessar todo tipo de alegria, os seus Shabbats, as suas festas solenes, os seus eventos, as suas cerimônias, as recompensas que ele tinha derramado, ele iria cessar por conta desse mau comportamento. Lembremos, a mulher de Oséias está aqui representando e ilustrando a nação de Israel. Então, Deus está anunciando agora que estava definitivamente rompendo com Israel. Estava em divórcio com a nação de Israel, com a sua esposa. Então, aqui no verso 13, vemos que no capítulo anterior, começou com um anúncio de ira e indignação do Senhor. Agora no verso final desse sermão aqui, do verso 13 até o verso 13, vemos que dessa parte, do verso 1 até o verso 13, vemos somente um anúncio de ira. Eu comentei anteriormente também que o livro de Oséias vemos sempre esse padrão, um anúncio de ira e um anúncio de restauração, anúncio de ira e anúncio de restauração. Até essa parte que nós lemos e vimos aqui, Deus está anunciando a ira ao povo. No verso 14 até o 23, vamos ver Deus anunciando novamente a sua graça. Ele não mais considerando essas coisas. No verso 14 nos é dito dessa maneira: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei com carinho. Veja, depois de tantas coisas que aconteceram aqui, novamente o Senhor iria se voltar para o seu povo, perdoar o seu povo e falar com carinho com o seu povo. Mas aqui vamos concluir, eu não vou falar do verso 14 em diante, apenas foi esses 13 versos. Eu gostaria aqui de fazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. A primeira é: Deus tem prometido que irá nos restaurar e que terá misericórdia de nós, o seu povo. Devemos agradecê-lo pelo seu infinito e bondoso favor. Temos certeza de que ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. A segunda aplicação é: aprendemos que é o Senhor quem vem nos alcançar. Ele quem anuncia o perdão e a ira. Que não tardemos a atendê-lo e arrependermos-nos para que ele não derrame a santa e justa ira sobre nós. Vimos aqui que ele deu todas as chances para Israel e o profeta para a sua esposa, mas ela não mudava, ela não se arrependia. Então, de fato, ele consome a sua ira. Terceira aplicação: ao nos reaproximarmos do Senhor, não devemos fazer como a esposa de Oséias e como o povo de Israel, por interesse. Deus sempre está pronto e disposto para nos abençoar, mas devemos buscá-lo por quem Ele é. Por isso, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vemos aqui, nesse terceiro ponto, que ela voltou para o profeta, mas agora o profeta também não queria mais ela, porque ela não voltou com sinceridade. Ela não se arrependeu, ela voltou pelas coisas que o profeta, seu esposo,
dava para ela. E isso é contrário ao que as Escrituras nos ensinam e ao que Jesus nos ensinou nesses versos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Vamos fazer uma oração para que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Senhor Deus e eterno Pai bondoso, nós te agradecemos pelas tuas Escrituras, Pai. Pela tua palavra, pela tua exortação, pela tua correção, pelos anos e anos que o Senhor tem nos dado para que venhamos nos arrepender, mudar os nossos caminhos e reaprender, Pai, contigo, todos os dias. Que o Senhor faça com que nosso coração se volte para Ti sinceramente, e não por interesse, mas que venhamos adorá-lo à medida que conheçamos, Pai. E que o Senhor igualmente, Pai, nos lembre que o Senhor é poderoso para nos perdoar, que nós venhamos perdoar o perdão que o Senhor já nos perdoou, Pai. Que nós não venhamos, como o Senhor nos tem dito nessa palavra, que os nossos pecados o Senhor não se lembrará mais, mas os tem lançado no mar do esquecimento. Nós queremos, Pai, te pedir que o Senhor aplique a tua palavra em nós. E que o Senhor nos ajude e nos guarde. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.